eu sou torcedor do América, por exemplo, e o América está numa situação difícil há muito tempo. Estava para ser vendido, não sei nem se vendeu, desculpa, se alguém souber dessa informação, que eu não sei. E tem o ABC também, que nos prejudicou, né, com relação ao jogo do Vasco, e que também não está bem no próprio campeonato. O Vasco perdeu para o ABC, né, pois Júnior? Pelo amor então, de assim, Deus, cara. O ABC também, né, também está numa situação ruim. Então, assim, eu não vejo hoje algum jogador que poderia desbancar aí num clube de Série A. Eu sinceramente, não. E tantos bons jogadores nordestinos que o Vasco teve, fomos campeões, né? Não, então, é exatamente isso aí, cara, que reflete tudo aquilo que a gente falou ainda há pouco sobre jogador brasileiro, né? Antigamente você ia elencar aí pelo menos uns 3, 4 aí de Natal para jogar qualquer clube do Brasil aí, pelo menos fazer teste, essas coisas, né? E eu disse isso com relação por torcer pelo América aqui de Natal, mas não ter muita informação, exatamente por isso, porque o meu foco como torcedor, com toda a humildade do mundo, sempre foi Vasco. Eu tenho um carinho pelo América. Pô, isso é um depoimento, porra, né? que é pesado, hein? Eu tenho um carinho pelo América, por amor que tenho pelo meu pai. Meu pai me ensinou a ser americano e vascaíno. Tá? Mas se a gente for fazer essas comparações, eu não vou fazer a comparação do que o Brax fez em algum momento, onde ele disse que o Vasco queria que o Vasco se tornasse um Bragantino da vida. Eu jamais vou querer que o Vasco se torne um América do Natal da vida, ou qualquer, com todo respeito, né? Como eu já disse, mas não quero que o Vasco se compare assim, muito pelo contrário, quero que o Vasco se equipare a times de alto escalão, em que dispute tudo e ganhe tudo. Isso sim, é essa comparação que eu quero. Então, assim, eu tenho maior tranquilidade de dizer que meu foco é o Vasco. Então, eu não tenho como chegar para você e falar alguma coisa do América ou do ABC que seja. O que eu posso dizer é que, diante do que eu vejo dos times daqui, do Potiguar, eu não vejo nenhum jogador que poderia desbancar aí no Sul. Sinceramente, não. Curioso, né? Essa pergunta do Dani aí. Eu trabalhava em televisão, então lá na sala tinha vários televisores assim espalhados pela sala. E como eu trabalhava sempre no último horário, eu costumava colocar cada TV em um jogo. Então eu ficava sentado, assistindo um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Eu vou falar para vocês, Bruno Henrique, que hoje está no Flamengo, Bruno Henrique jogava no Goiás. E eu tenho um amigo que, por sinal, ele também, eu chamo ele de Júnior. É um grande amigo meu que eu fiz televisão. E eu comentava com ele, pô, Júnior, esse moleque é bom de bola. Ele jogava no Goiás, deu no que deu bom jogador. O Keno, que hoje está no Fluminense, se eu não me engano, ele jogava no Santa Cruz. E o Vasco estava na Série B, eu vi o Keno jogar, vai dar bom jogador. O Eric, também do Goiás, que está, não sei se está para a Arábia, para o Japão, jogou no Palmeiras, jogou no Botafogo, outro jogador. E o Dedé, eu vi o Vasco na segundona jogando contra o Volta Redonda. A zaga era Dedé e Júnior Baiano. E eu vi o jogo, foi até de manhã, se não me engano, 11 horas da manhã esse jogo. Eu estava no trabalho, eu estava vendo, e eu pensando comigo, eu estava sozinho, falei, pô, o Vasco podia pegar esse zagueiro. O Vasco estava sem dinheiro, era o tempo da VG, camisa VG. Aí eu falei, o Vasco podia pegar esse zagueiro. Aí acho que foi o Eurico, ou foi o Dinamite, que foi lá, pegou o Dedé. E teve até o lance que o Dedé machucou o Carlos Alberto, o meio de campo. E aí a torcida quis execrar o Dedé. Eu falei, cara, porra, estão arrumando de dispensar esse moleque é um baita de um zagueiro. Ele ainda era desconhecido. Pô, graças a Deus ele ficou e deu no que deu, um baita de um zagueiro. Então eu gosto muito dessas coisas aí que o Dani provocou aí, tá? Eu gosto sempre de estar observando esses jogadores aí. Não, e uma coisa boa é a gente ver, né, que o Júnior não tem historinha, né? O Júnior falou mesmo sinceramente, não acompanha tanto, não vê grandes destaques. É o famoso sincerão. O campeonato é ruim, é sincerão, é que o campeonato que estão disputando campeonatos fracos, né? E que ele tem essa coisa de olhar muito para o Vasco, né? De viver muito o Vasco e tal. Maneiro, eu conheço meia dúzia de pessoas, cara, que iam contar cada história aqui.
para poder responder isso. Mas então eu fico feliz assim quando a gente reconhece, né? Mas ao mesmo tempo, Mauro, você vê como é que é uma baita de uma sacanagem o que esses caras estão fazendo com o torcedor vascaíno Júnior lá de Natal. Acabou de declarar o amor pelo Vasco, né? Foi lá em São Januário. E essa torcida é tão judiada pela diretoria, cara, que... E não vou falar só essas não, você sendo bem justo nessas por algumas diretorias. Décadas aí. Exatamente. Por algumas diretorias. Não, assim, eu só usando aqui a própria mensagem do Daniel, eu sou isso mesmo, sabe, cara? Eu sou muito sincero em tudo. Eu tento ser transparente mais do que já sou. Porque é isso, cara. A gente tem que ser realista das coisas, a gente tem que ser transparente, a gente tem que ser muito honesto. E honesto não é com o próximo, não é consigo mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que ser assim.